Pensa na lei como se fosse um mapa gigante, sabe? Um mapa que deveria cobrir, bom, todas as situações da nossa vida. Mas e se esse mapa tiver buracos, áreas em branco, onde simplesmente não tem regra nenhuma? Pois é, são esses vazios da lei, as famosas lacunas jurídicas, o nosso assunto de hoje. Fica a pergunta no ar. A lei tem mesmo resposta para tudo? A resposta, sendo bem direto, é não. E é exatamente nesses momentos, quando a lei se cala, que o direito precisa mostrar toda a sua criatividade e sua força para encontrar uma solução. Ok, para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação bem atual. Pensa num criador de conteúdo digital, uma pessoa que vive disso, do que posta nas redes. Um belo dia essa pessoa acorda e, pronto, a conta foi suspensa. O motivo? Uma suposta violação de direitos autorais que foi detectada por um algoritmo, uma máquina. A carreira dela, de repente, está em modo de espera forçado. E aí, claro, vem o desespero e as perguntas. Ué, qual é o meu direito aqui? A plataforma pode simplesmente fazer isso, sem me dar um aviso, sem chance de eu me defender? São perguntas que precisam de uma resposta da lei e para ontem. Só que aí começa a busca pela resposta na legislação. E o que a gente encontra? A Lei de Direitos Autorais é de 1998. O YouTube nem sonhava em existir nessa época. A Lei de Proteção de Dados não fala nada sobre suspensão por algoritmo. O Código Civil? É muito genérico, não entra nesse detalhe das plataformas. E a Constituição? Bom, ela garante os direitos, mas não dá um comando específico, um passo a passo de como agir. E qual é o resultado disso tudo? Um vácuo normativo. Dito de outra forma, uma lacuna jurídica. A lei simplesmente não tem uma resposta para essa situação. E o criador de conteúdo fica ali, num verdadeiro limbo legal. Ok, a gente já usou esse termo algumas vezes, lacuna jurídica. Mas o que exatamente isso quer dizer? Vamos mergulhar nesse conceito? Então, de forma mais técnica, uma lacuna é isso, a ausência de uma norma específica para um caso que, a gente entende, o direito deveria regular. A palavra vem do latim e significa literalmente buraco ou vazio. É como se fosse uma falha na matriz do sistema legal. Mas calma, para a gente poder chamar de lacuna de verdade, precisam estar presentes 5 elementos. Primeiro, não existe uma lei específica para o caso. Segundo, o assunto é importante para o direito, ele merece atenção. Terceiro, as leis que já existem, mesmo que parecidas, não resolvem o problema. Quarto, não é só uma questão de interpretar a lei de um jeito diferente. A regra realmente não existe. E o ponto crucial, o juiz não pode simplesmente dizer não tem lei e não posso julgar. Ele é obrigado a dar uma resposta. E aqui, muita atenção, nem todo buraco ou silêncio da lei é uma lacuna. Para a gente entender o conceito de verdade, a gente precisa saber diferenciar a lacuna de outros problemas jurídicos que até parecem com ela. Vamos ver as principais diferenças. Primeiro, lacuna não é a mesma coisa que um conceito jurídico indeterminado. Na lacuna, a lei, ela não existe para o caso, é um vácuo. Já num conceito indeterminado, a lei existe, só que ela usa uma palavra vaga, aberta, tipo boa-fé ou função social. Aí o trabalho é preencher o sentido daquela palavra. Segundo ponto, lacuna é o exato oposto de uma antinomia. A lacuna é a falta de regra, o vazio. A antinomia, por outro lado, é o excesso. É quando você tem duas leis válidas que batem de frente, uma mandando fazer uma coisa e a outra proibindo. E essa aqui é uma distinção bem sutil, mas fundamental. A lacuna é uma omissão sem querer, um descuido do legislador que não previu aquela situação. Já o silêncio deliberado, esse é de propósito. O legislador olhou para o assunto e decidiu: sobre isso aqui, eu não vou criar regra, vou deixar que as pessoas negociem livremente. Essa tabela aqui ajuda a organizar as ideias. Para a lacuna, a solução é a integração, ou seja, preencher o buraco. Para um conceito vago, a gente interpreta. Para a antinomia, a gente resolve o conflito. E para o silêncio intencional, a solução é não fazer nada. É respeitar a escolha do legislador. Certo. Agora que a gente já sabe o que é uma lacuna e o que não é, vamos ver que elas podem ser de tipos diferentes. Classificar esses vazios ajuda a gente a entender melhor o problema e a pensar na melhor forma de resolver. A primeira classificação é pela localização. A lacuna pode ser intra-legem, que significa dentro da lei. É quando a lei até existe, mas é tão genérica que na prática não ajuda muito. E pode ser extra-legem, ou fora da lei, que é o caso do nosso criador de conteúdo. Um vácuo total, não tem lei nenhuma sobre aquilo.
A segunda classificação olha para a origem da lacuna. Ela é autêntica quando o legislador simplesmente não tinha como prever a situação, tipo o surgimento de uma nova tecnologia. E ela é axiológica quando a lei até existe, mas se a gente aplicar ela ao pé da letra, o resultado seria tão injusto, tão absurdo, que é como se a lei tivesse uma falha moral. E, por último, a gente pode classificar pela gravidade. Uma lacuna é tolerável quando a falta da regra não gera uma crise. O sistema consegue lidar com aquilo. Mas ela é intolerável quando essa ausência de lei viola direitos fundamentais, gera instabilidade e exige uma solução para um. Então a gente pode combinar essas classificações para ter um diagnóstico completo. O caso do nosso criador de conteúdo, por exemplo, é uma lacuna extra legem, fora da lei, autêntica, porque a tecnologia é nova, e como viola o direito ao trabalho, é também intolerável. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que a gente deve se preocupar tanto com esses buracos na legislação? As lacunas precisam ser preenchidas, e por motivos muito sérios. Primeiro, para proteger direitos fundamentais. Segundo, porque o juiz, como a gente viu, não pode se omitir. Terceiro, para evitar que essa falta de lei crie situações de pura injustiça. E, finalmente, porque o próprio direito já nos dá as ferramentas para construir as pontes sobre esses vazios. Essa frase aqui resume a ideia central. O direito tem pavor do vácuo, especialmente quando tem direito fundamental em jogo. O sistema todo é pensado para se autocompletar, para garantir que a justiça aconteça, mesmo quando o legislador ficou em silêncio. Então, a gente termina com essa provocação. Se a lei tem buracos, como é que a justiça é possível? A resposta está na capacidade do próprio direito de se reinventar, de usar princípios, analogias, costumes para construir soluções onde não havia nada. É isso que garante que, mesmo no silêncio da lei, ninguém fique sem uma resposta. E é por isso que o estudo do direito é tão fascinante.